Um instante, vamos fazer mais uma oração. Senhor, que o Teu Santo Espírito continue a trazer revelação, porque queremos conhecer mais do Senhor, queremos avançar mais, e sabemos que quanto mais conhecermos do Senhor, mais temos condições de viver a vida plena que o Senhor definiu para que vivêssemos. Por isso, ó Deus, libera o Teu Espírito nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, no final desse mês, no último final de semana, acho que no dia 27, 28, 29 ou 28, 29, 30, último final de semana, nós temos as nossas 40 horas de jejum e eu quero, nessas 40 horas de jejum, estou avisando com muita antecedência, porque na nossa conferência anual lá em Goiânia, de uma forma assim, muitíssimo mais clara do que o que nós já temos pregado, sobre o propósito eterno de Deus. Então, os irmãos sabem que o corpo de Cristo, à medida que cada um, Deus vai usando os dons que cada um tem, as coisas se revelam e ficam infinitamente mais claras. E é por isso que a forma de Jesus ser expresso é completamente pelo corpo de Cristo. Porque é impossível que uma única pessoa expresse completamente Jesus. Então, nós já ministramos sobre isso, mas quando várias pessoas começam a ministrar sobre esse assunto, o que é produzido é algo assim realmente num nível muito melhor. E eu quero, estou fazendo aí, trabalhando nisso, fazendo um resumo desse ensino do propósito eterno de Deus, e eu já quero te avisar com antecedência, é muitíssimo importante que você esteja para ouvir. Quero te falar que eu não tenho nada mais importante para pregar, para ministrar para você do que isso. E com certeza, se o propósito eterno de Deus entrar no seu coração, você será uma pessoa exitosa eternidade afora, não só aqui, toda a eternidade. Então isso é algo extremamente importante, por isso que eu estou começando a avisar já desde já para você preparar o seu coração para ouvir isso e para assimilar e orar em relação a isso, porque eu tenho certeza que se isso entrar no seu coração como pode entrar, sua vida muda completamente a sua vida cristã. Se houve uma mudança da sua vida entre a vida natural e a vida depois em Cristo, vai ter uma mudança igualmente profunda quando isso ficar bem claro para você. E vou ministrar isso nas 40 horas, e depois disso vai fazer parte uma matéria do nosso curso Ceifeiros, que já tem esse nome, mas nós devemos transformar isso numa dessas matérias. Mas quero compartilhar hoje outra coisa. Na verdade, também essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra que o pastor Luiz ministrou aqui há muitos anos atrás. Mas eu acho que ela é adequada para início de ano, é bom nós entendermos isso. Só que eu estou com um problema seguinte, os irmãos sabem que eu sou acometido com a tal de labirintite. Quando você for orar por mim, ore por isso. Isso é uma doença do inferno. Graças a Deus não dói, mas as coisas do inferno é desse jeito, é igual lepra, que representa pecado. Vai comendo você e você não sente nada. E labirintite é do mesmo jeito, não dói, mas deixa você imprestável. E até agora há pouco eu não podia ler, porque quando eu leio, eu tenho náuseas. E aí é um negócio esquisito, Eu queria compartilhar algo, mas eu preciso ler a Bíblia, mas aí não tem jeito de ler a Bíblia. Pode um negócio desse? Que é uma doença mais infernal do que essa? Que te impede de ler a Bíblia? Sem machucar, sem doer? Coisa, mas... Não, o problema é que eu não tive jeito de preparar e, às vezes, não vai ser possível ler todos os textos. Mas a questão, eu quero falar sobre ciclos de vida. E o que é que nós podemos esperar nesse ano? Eu sei que cada um aqui dos irmãos, espero que você tenha feito, você fez os seus alvos. Insisti muito
para que você orasse a Deus, mas graças a Deus eu insisti nisso. Ore a Deus. Para quê? Para que Deus te fale quais são os alvos. Agora, independente de Deus te falar quais são os alvos, eu não sei se todos fizeram isso, foram lá jejuar, orar, para serem sensíveis ao Senhor e perceber aquilo que o Senhor quer para a sua vida nesse ano. Ainda que você talvez tenha feito isso e Deus tenha dado um alvo pontual para você, mas é muito importante que a gente tenha uma ideia maior do que é o ano nas nossas vidas, esse novo ano. Que nós saudamos em nome do Senhor Jesus que venha, porque sabemos que vem cheio de bênção de Deus para as nossas vidas, amém? Mas o que é que se pode esperar? Além desses alvos que você colocou. E se você porventura não orou e não tem convicção de Deus que esses alvos são de Deus, mais ainda precisa saber o que é que nos espera. E uma coisa interessante é o seguinte, irmãos, no reino de Deus. Deus planejou, Deus fez todas as coisas. E Deus definiu princípios. Agora, se eu conheço esses princípios ou não, eles não deixam de existir. As coisas de Deus têm vamos chamar assim, um modus operandi. Tem uma forma de ser. Tem um jeito de acontecer. E só acontece em cima desses princípios. Eu conhecendo ou eu não conhecendo, é assim que as coisas funcionam. Então Deus já planejou e tem uma forma de eu viver e de você viver. Se eu entro nessa forma de Deus viver, eu sou abençoado. Se eu fico fora, não tem jeito de eu ser abençoado completamente, ainda que de vez em quando eu receba alguma coisa da parte de Deus. Então, eu quero falar para você o seguinte, da forma como Deus projetou e da forma como funciona, a minha vida e a sua vida é vivida em ciclos. Existem ciclos, existem etapas, grupo de etapas de vida, né, que se repetem na sua vida. É assim que funciona, é assim que Deus fez. E se nós olharmos aqui na Bíblia, eu não vou ter condições de ler todos os textos para te mostrar isso, mas na verdade Deus fez ciclos nas nossas vidas de 7 anos. Eu quero ler alguns versículos depois para te mostrar sobre isso. 7 na Bíblia é um número que representa algo perfeito na terra. Porque existe um outro número que representa a perfeição na eternidade, que é 12. Então, nós não concordamos muito com esse negócio de numerologia da forma como é feito. Mas é um fato que existem símbolos na Bíblia, numéricos. E que você precisa estudar o símbolo porque eles são usados na Bíblia. E 7 é o número da perfeição. Perfeição no tocante às coisas aqui na terra. Então, e Deus definiu para a minha vida e para a sua vida ciclos de vida de 7 anos. Tanto é que lá no Salmo 90, Moisés, um dos salmos, alguns foram feitos por Moisés, o Salmo 90 é um desses, 90, acho que é 90 mesmo, e que ele fala que o homem vai viver mais ou menos 70 anos, e essa é a vida do homem, o que passa disso, talvez chegue a 80, mas quando passa disso não tem mais uma vida, mas a vida produtiva do homem é em torno de 70 anos, que são 10 ciclos de vida, 10 ciclos que dão esses 70 anos. Então, nós precisamos entender isso, porque isso vai fazer diferença. Por quê? A cada ano de um ciclo, Deus preparou algo para nós naquele ano. Se eu não entendo isso, se eu não consigo enxergar isso, se eu não tenho revelação disso, eu vou esperar no primeiro ano do ciclo da minha vida algo que só vai acontecer no terceiro ou no quarto. E às vezes, eu acabo perdendo a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está justamente no final de cada ciclo. As pessoas que não terminam os ciclos nunca vão ser vencedores. Nunca vão desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Então eu preciso saber que a minha vida é dividida em ciclos e que eu preciso completar esse ciclo para que eu tenha êxito naquelas coisas que eu estou fazendo. Amém, igreja? Amém. Pergunta ao seu irmão, você sabia disso? Deixa eu ler alguns versículos com os irmãos, para mostrar algo dessa forma. É evidente que você não vai encontrar na Bíblia escrito exatamente, literalmente, o que eu acabei de falar. Olha, a sua vida está dividida em ciclos de 7 anos.
Então você percebe isso da forma como Deus trabalha e da forma como Ele orienta. Então, quer ver? Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Então, Êxodo capítulo 20, verso 11, está escrito o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o 7º dia, que é um dia de descanso, faz parte desse ciclo. Então Deus criou a terra em tudo que existe em 7 dias. Aí isso se tornou um ciclo. Então é o ciclo da criação, e a partir daí é o ciclo de toda criatura que vive dentro dessa criação que Deus fez aqui. Evidente que deve existir outras coisas por aí, cosmo afora. Mas nós estamos falando da terra, vamos nos ater só aqui, que já está muito bom se a gente entender o que funciona aqui. Deixa para lá quando a gente partir para lá, amém? Então, está escrito aqui, então Deus fez esse ciclo, Ele fez a terra, está escrito aqui em tudo, vamos colocar os 7 dias, porque o dia de descanso é incluído também nisso, porque você precisa trabalhar e descansar. Agora, no verso... E olha o mandamento. No verso 8, eu li primeiro a justificativa, mas o mandamento no capítulo 20, no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí entra o versículo 11 novamente. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então veja, isso é um princípio de vida. Se você for além disso, então, por exemplo, não é bem o assunto de hoje, mas se você trabalhar de forma ininterrupta, sem ter esse dia de descanso, você pode trabalhar o tanto que você quiser, que você não vai prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando disso aqui. Não estou falando de ganhar dinheiro tão somente, ainda que isso também pode vir a ser prosperidade. Se você quer verdadeiramente prosperar, você precisa de trabalhar 6 dias e descansar 1, porque é um ciclo. E aí, quando você começa a trabalhar novamente, é um novo ciclo. E você vai viver de ciclo em ciclo. Dessa forma, se você viver assim, você pode ter certeza que você vai prosperar. Por exemplo, nós, os pastores, nós trabalhamos, então, de terça a domingo. Na segunda-feira é o nosso dia de folga. Então, é evidente que existe no Velho Testamento que é o sábado, mas, na verdade, isso é um princípio. E o princípio é, trabalha 6 dias, descansa 1. Todos os pastores que fazem isso, eles nunca na vida vão ficar estressados. E nunca a sua família vai reclamar de que ele só pensa na obra de Deus, porque ele tem um dia de descanso onde ele está junto com a família dele para descansar e para viver aquele momento ali junto com a sua família e descansar. Então, isso é a normalidade. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que entrar na normalidade de Deus, daquilo que Deus definiu. Eu fui criado para isso, você foi criado para isso e não podemos sair disso. Pergunta para o seu irmão, é assim que você vive? Tem gente que vai o excesso, né? Não tem dia de descanso. Mas tem outros que é o contrário. Descansa 6 e trabalha 1. Está errado. Mas vamos continuar. Vai um pouco mais para frente em Levítico. Levítico capítulo 25, é o próximo livro, depois de Êxodo. Então você vai ver os ciclos. Então tem os ciclos da semana. 7 dias. Mas tem ciclo também de anos. Então, Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1. Olha o que Deus fala ao povo de Israel. Diz o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Então, Levítico, capítulo 25, a partir do verso 1. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então,
Deus está falando, olha, quando vocês entrarem em Canaã, essa terra é minha. E tem uma forma de viver ali. Tem um jeito. Tem um estilo de vida. E lá em Canaã, eu quero que vocês vivam o seguinte. Além da semana ter 7 dias e o 7º você deve descansar, a terra também você deve viver 6 anos e no 7º tem que haver descanso. Então, aí tem um ciclo de 7 anos. Mas olha, Deus ainda falando mais. No próprio capítulo 25, agora no verso 8. Olha o que diz. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Eu não tenho tempo de explicar tudo isso para os irmãos, mas isso é matéria do seminário. Então, olha o que Deus está falando. Existe um ciclo de uma semana. Em cada dia deve ser feito algo, e existe o 7º dia de descanso. Mas existe também um ciclo de 7 anos. E no 7º ano deve haver descanso. E existe também um ciclo de 7 vezes esse ciclo, que daria 49 anos, e no ano 50 é o ano de jubileu. O que é o ano de jubileu? Eu fico olhando às vezes essa forma nossa de governo, né? A democracia, vejo o comunismo, vejo alguns governos da Europa que é um misto disso, e eu fico pensando, por que eles não leem a Bíblia e estabelecem o que está escrito aqui, que com certeza absoluta toda a sociedade iria viver infinitamente melhor? Porque olha como que Deus definiu. Eu não sei se os irmãos já leram aquele versículo lá em Lucas, capítulo 16, que diz que Jesus fala, se vocês não forem fiéis nas riquezas de origem iníqua ou injusta, em algumas versões muda, como que é que pode ser dada a verdadeira herança para vocês? E ali Jesus está se referindo às riquezas, o que a gente tem de coisas materiais. E por que é que Jesus chama de riquezas de origem injusta ou iníqua? Por que Jesus fala que qualquer dinheiro que você tenha é de origem iníqua e injusta? Mesmo que seja o salário que você trabalhou e recebeu por ele. A explicação está aqui. Porque a terra é de Deus. E se você continuar lendo aí, você vai ver que Deus fala que nós somos peregrinos, estrangeiros na terra dele. E tem uma forma de viver na terra dele. E Deus nunca deu possessão 100% para ninguém na terra dele. Então, o que acontece? Quando o mundo fala que o dinheiro é dele, na verdade, ele roubou de Deus. Ele tomou posse de algo que é de Deus e está trabalhando com algo que é de Deus sem prestar contas a Deus. Então, esse dinheiro é de origem injusta ou iníqua. Então, imagina, você tem sua casa, não vamos falar da sua casa aqui, suponha que você tem uma casa de praia. Aí alguém vai e usa a sua casa, não fala nada com você, aluga a sua casa, empresta a sua casa, ganha dinheiro com a sua casa e está vivendo lá da sua casa, a casa é sua. Então, você tem regras, você queria que uma pessoa nem conversa com você, não te pede autorização de nada e usa a sua casa. Isso é justo? Não, isso é injusto. Isso é iníquo. Então Deus, quando olha para a terra, ele vê que tudo que acontece aqui é iníquo e injusto. Por quê? A origem está errada, porque tudo é de Deus e o homem está usando sem prestar contas a Deus. Mas a minha pregação é outra, não quero entrar nisso. Então, Deus está explicando para o povo dele o seguinte, quando entrar em Canaã, vocês vão viver de forma diferente. Então, qual foi o sistema que Deus permitiu aos judeus na terra que é de Deus? Simples. Olha que coisa interessante. Por que é que o mundo não faz dessa forma? Naquele tempo é o seguinte. Você não tomava posse da terra como sua. Você tinha uso da terra. Então, de 50 em 50 anos, qualquer negócio que tenha sido feito, ele é desfeito e volta ao seu dono original. Então, Deus distribuiu a terra.
E deu um pedaço para um pedaço para outro, de cada tribo de Israel. Então, a tribo de Judá poderia comprar um pedaço da tribo de Benjamim. Lá, alguns dos membros de alguma tribo dessa. Mas, no ano 50, ele tinha que devolver para o herdeiro, né, daquele que Deus deu primeiro. Então, dessa forma, os valores em Canaã dependia de quanto tempo falta para chegar no ano do jubileu, que era o ano 50, porque nesse ano, o que eu paguei, eu teria que devolver à terra. Para que Deus fez isso? Para que não houvesse nenhum império dentro de Canaã, para que não houvesse pobres, para que as pessoas pudessem ter retorno àquilo que era dele, ou aquilo que Deus deu para ele. Então ele podia se vender como escravo. Mas se tivesse faltando 10 anos para o ano 50, então a pessoa só ia pagar esses 10 anos, porque daqui 10 anos ele deixaria de ser escravo. Se ele vende a casa dele, da mesma forma, se ele vende o carro dele, naquela época carro era charrete, né? Então, mas era chamado de carro, está escrito na Bíblia. Então, isso teria que voltar. Esse era o ano do jubileu. E aí tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, porque durante esses 49 anos as coisas poderiam ser resgatadas. Eu vendi, eu não tenho dinheiro para pegar de volta. Alguém pode comprar no meu lugar e a pessoa que comprou lá teria que vender. Gente, eu estou entrando em outro assunto também, não é meu assunto esse. É porque eu gosto tanto desse assunto. Porque isso dá sentido. Por que é que Jesus morreu? Por que é que Jesus tem o poder para nos resgatar? É por conta dessas leis. Se não existissem essas leis que são princípios espirituais, o sacrifício de Jesus seria em vão. Mas, então veja, eu quero mostrar que há ciclos de 7 na Bíblia. Numa semana, de anos e de semanas de anos. Mas vamos ficar no ciclo dos anos, que são 7. Então veja, tudo na sua vida tem um ciclo de 7 anos. Tudo. E é muitíssimo importante que eu entenda isso, que você entenda isso, porque a cada ano desse ciclo, eu tenho que esperar algo. E se você esperar algo diferente, esqueça, porque não vai acontecer. Simplesmente não vai. Porque essa é a casa de Deus, e tem leis e tem princípios espirituais. Então o que é que eu devo esperar para esse ano? Como eu estou falando de ano, então vamos pegar o ciclo de anos, de 7 anos. Em cada um desses anos, Deus preparou algo para você e para mim. Está escrito na Bíblia. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, você sabe em qual ciclo você está? Eu nem sabia que tem ciclo. Como é que eu vou saber em qual estou? Então eu espero que a partir de hoje você cheque isso na sua vida. Deixa eu ler mais um texto. Salmo 90, escrito por Moisés. Olha o que o salmista Moisés disse. Salmo 90, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Ensina-nos. Moisés orando a Deus, clamando a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então veja, Moisés, sabendo que a vida é feita em ciclos, ele fala, Deus, nos ensina a contar os nossos dias, para que a gente viva de uma forma melhor, para que a gente tenha a sabedoria de saber o que fazer, o que não fazer, o que esperar, o que não esperar. Porque se eu não souber contar os meus dias, eu vou viver de forma tola. Vou estar fazendo coisas que eu não deveria fazer. Vou estar numa expectativa que nunca vai acontecer na minha vida. E desse jeito eu vou ficar frustrado. E eu posso interromper os meus ciclos. E se eu interromper os meus ciclos, eu tenho que recomeçá-lo novamente. Porque não vai acontecer nada na minha vida. Um vencedor é aquele que vive o ciclo completo. E aí ele conquista algo, faz um marco na vida. Depois ele faz outro ciclo completo. E assim até acabar os ciclos da sua vida. Então pergunta para o seu irmão, você sabe contar os seus dias? Já que nós estamos falando em contar, a partir de quando eu começo a contar os meus ciclos? Então, deixa eu te falar algo. Existem vários ciclos dentro da sua própria vida. A sua vida é um ciclo, mas dentro dela há vários outros ciclos menores. Então, quando você nasce, começa a contar os ciclos na história da sua vida. Mas acontecem alguns marcos na sua vida que a partir dali você começa a contar um ciclo, para que você tenha um êxito. Então deixa eu dar alguns exemplos. Você nasce, conta os ciclos. Mas quando você casa, também começa um ciclo de vida. Por que muitos casamentos não vão para frente?
Porque as pessoas que casam começam a exigir ou a esperar que aconteça coisas na vida dele num ano que não é o ano, que não é o ciclo. E aí ele fica esperando aquilo, não acontece, fica frustrado e ele desiste do casamento. Ele deveria contar os ciclos e falar, esse ano vai acontecer isso. E aí ele espera que ele vai acontecer. Porque está dentro do ciclo de Deus. Uma empresa é um marco. Quando você começa uma empresa, então existe um ciclo. Essa empresa vai se desenvolver dentro desses ciclos. Os irmãos sabem que fizeram uma pesquisa aí, se não me engano, o Brasil é o lugar no mundo onde tem mais empreendedores. Pessoas que começam a fazer coisas. Mas é o lugar também onde o empreendimento é fechado mais rápido. Tem mais gente começando, mas tem muito mais gente parando e mudando. Então o brasileiro, por cultura, não espera o ciclo acontecer, terminar. E aí ele para antes da hora e perde todo o investimento que ele fez até aquele momento. Então veja, nós precisamos definir alguns marcos e a partir daí começar a contar os ciclos. Quando você nasce de novo, quando você se converte, quando você casa, quando você se torna um líder. Então, quando seu filho nasce, são ciclos diferentes e coisas diferentes que você deve esperar, ou que você deve buscar e que você deve viver. Então, o que é que nós podemos esperar desse ano? Depende. Depende do ciclo que você está vivendo. Depende do ano dentro do ciclo que você está vivendo, da área que você está buscando. Então, da sua empresa, você pode esperar dependendo do ciclo e do ano que você está dentro da sua empresa. Da sua vida com Deus, depende do seu posicionamento, daquilo que marcou a sua vida e qual é o ciclo que você está vivendo, do seu ministério, do seu casamento. Depende de quanto tempo casado você tem e quantos ciclos você já avançou. Então depende. Se eu quero ter essa frutificação perfeita e desfrutar do melhor de Deus, eu preciso ir até o final do ciclo. Porque o que acontece é que normalmente nós não vamos até o final do ciclo. Deixa eu representar isso aqui para ajudar aqui. Vem cá, Ricardo. Vem cá, Ivan, você também. Calixto, me ajuda aqui. Calil, você também. Guilherme, me ajuda aqui. Vem cá, Slim. Você também, André, vem cá. Vamos ver aqui como funcionam essas coisas. A única coisa é que vocês vão ficar em pé aqui junto comigo toda a pregação. Mas não tem problema não, amém? Já que eu vou ficar, então não tem problema. Então faz aqui uma fila indiana aqui. Chega um pouquinho mais para frente aí, Calil. Hã? Não, não é por ordem de tamanho, não. Está meio misturado aqui. Então, pode virar para cá. Depois, eu acho que eu pedi antes do tempo de fazer isso aqui, mas vocês vão me ajudar aí. Então, vamos pensar, então, os 7 ciclos. Os 7 anos do ciclo de anos, porque nós estamos falando de anos. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ano. Aqui termina um ciclo. Aqui é o lugar que vai consolidar na sua vida todo esse investimento de 7 anos. É o ano sabático. É o ano onde Deus conclui na sua vida tudo aquilo que foi feito, trabalhado, investido em todos esses anos. Se você, porventura, está aqui no terceiro ano e não chegar aqui, no terceiro ano você resolver de sair desse ciclo e recomeçar isso, eu quero falar para você o seguinte: você vem para cá, o que vai acontecer? Você vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo e vai chegar novamente ao terceiro ano. Não pensa você que você saindo daqui, você alcança isso, porque é um princípio espiritual, jamais vai acontecer isso. Não tem possibilidade de acontecer. O que pode acontecer é o seguinte, vem cá, Ivan. Aqui no terceiro ano você tem dificuldades.
Você está esperando algo, mas Deus tem outra coisa para esse terceiro ano que você às vezes não sabe, não percebe, não sabe contar os seus dias, não tem a revelação de Deus. Você está trabalhando numa expectativa, mas Deus tem outra coisa para você nesse ano. Você trabalha, investe tudo, não acontece, e aí você conclui o quê? Está errado isso que eu estou fazendo. Isso aqui está tudo errado, isso aqui não está funcionando, eu vou mudar. Aí você sai, aí você começa um novo ciclo. E nesse novo ciclo que você começa, o primeiro ano e o segundo ano, você passou nele muito bem antes. Você já sabe passar. Aí você vem, passa o primeiro ano, passa o segundo ano de novo, e o que acontece? Cai no terceiro ano que você estava antes. Então você começou do zero. Você perdeu esses 2 anos que você já tinha investido, que você já tinha trabalhado. E agora você teve que passar 3 anos para chegar aonde? Onde você estava antes. E se você aqui, porque você, no ciclo passado, você não terminou e teve problema em resolver e achar, não, está difícil novamente, eu tenho que recomeçar esse negócio, não está dando certo, aí o que vai acontecer? Você volta aqui. O que acontece? Recomeça o ciclo. E vai passar novamente pelo ano 1, ano 2, até chegar no 3 novamente. Tem pessoas que jamais saem da dificuldade que ele encontrou num determinado ano desse. Se não mudar a mentalidade, se não abrir os olhos para enfrentar aquele problema que faz parte daquele ano, você vai entrar num ciclo vicioso. Sempre chega naquele problema, volta, recomeça, chega no mesmo problema. Isso vai acontecer na sua empresa. Tem pessoas que começam uma empresa, a hora que chega naquela dificuldade, para. E aí recomeça uma nova empresa. Mas o problema não estava na empresa, o problema estava na expectativa do ano que ele estava esperando algo que era errado. E aí o que acontece? Ele começa uma empresa e vai parar no mesmo problema depois de 3 anos novamente. Tem pessoas que casam, o problema é no casamento. E aí ele vai até encontrar um determinado problema. Não resolve, ele pensa o quê? O problema, suponho que seja homem, é essa mulher. Aí ele casa com outra. O que vai acontecer? Ele vai andar bem novamente, vai parar onde? No problema. E ele vai ficar dessa forma e nunca vai parar. Muitas pessoas acontece isso no emprego. Não é uma empresa, mas é o emprego dele. Ele vai trabalhar numa empresa e a coisa vai muito bem até um certo ponto, que ele esperava algo. E quando não acontece aquilo, ele sai da empresa, começa no novo emprego. E aí ele vai bem até onde? Até naquele ano que ele enfrentou o problema que ele não venceu e que ele não concluiu o ciclo, ele recomeça tudo numa nova empresa. E aí significa o quê? Que nunca ele vai ser aquilo que ele poderia ser, ou aquilo que é o propósito de Deus, que ele ia conquistar se ele chegasse aqui, no 7º ano. Aqui se consolida. Aqui tem um fruto perfeito. Aqui você desfruta do melhor de Deus. Aqui você consolida. E quando você chega aqui, o que acontece? Começa um novo ciclo, mas agora numa nova área, numa nova dimensão na sua vida. Mas, se dentro do ciclo você para, você não começa um novo ciclo, você recomeça o mesmo ciclo. Ainda que seja com uma cara nova. Mas é o mesmo ciclo. Então, talvez isso, cutuca o seu irmão aí, fala, você não dormiu à noite, né? Porque estava aqui no culto, mas não dorme aqui não, senão você vai continuar no ciclo. Fala para o seu irmão, eu quero que você avance. A hora de você avançar, você está querendo dormir? Então veja, o ciclo é de 7 anos. No seu casamento, na sua saúde, no seu emprego, na sua empresa, no seu relacionamento com seus filhos, tudo tem ciclos de 7 anos e novos ciclos que recomeçam e que tem 7 anos. Se você concluir todo o ciclo, você tem um fruto daquele ciclo. Se não tiver, não se desanime. Você vai só ter que passar tudo novamente. E aí, você perdeu foi o tempo. Quando você fica repetindo o ciclo, nós chamamos de ciclo vicioso. Quando você completa o ciclo e recomeça um novo, nós chamamos de ciclo virtuoso. Porque são ciclos constantes nas nossas vidas, mas crescentes. Quando você não sai do mesmo ciclo, isso é um ciclo vicioso. Fala para o seu irmão, você está mais para o ciclo vicioso ou mais para o ciclo virtuoso?
Então vamos começar aqui, que eu acho que é importante você saber então o que é que se espera dentro desse ciclo que Deus definiu de vida para mim e para você, que tudo funciona assim. Lembra, tudo funciona assim, tudo. O seu casamento funciona assim, a sua vida profissional funciona assim, a sua empresa funciona assim, a sua saúde funciona dessa forma, a sua liderança na igreja, também do mesmo jeito. O seu ministério, igualmente. Não tem nada que não se submeta a esse ciclo criado por Deus. Se você não tiver noção disso, o máximo que pode acontecer é de você entrar num ciclo desse e nunca mais sair. Quantos aqui querem avançar de ciclo em ciclo? Amém. Então preste atenção nisso. Então, em 7 anos, o que é que Deus definiu para cada ano? Então, o primeiro ano, no ciclo de 7, importante que você entenda, são 7 anos. Você fala, nossa, mas não tem coisa mais rápida, não? Tem assim um ciclo menor? Bom, você fala, às vezes eu queria um ciclo aí de umas 12 horas só, tá bom? Será que eu não posso, assim, resolver o meu casamento e, ao invés de 7 anos, ser 7 semanas? Fala para o seu irmão, não pode. Fala para ele, não pode. Ah, mas isso não me agrada. É assim que funciona no reino de Deus. Ah, então eu vou sair. Lá fora funciona do mesmo jeito. Porque tudo é de Deus. E Deus definiu assim. É assim que funciona. Esse mundo que você conhece, que você consegue enxergar, funciona assim. Por quê? Deus criou isso em 7 dias. É evidente que os 7 dias que a Bíblia fala não são 7 dias de hoje. Você sabe disso. Ah, por que não são 7 dias de hoje? Então, quer dizer que eu não posso crer que foram 7 dias de 24 horas? É lógico que não. Um dia de 24 horas é definido por quem? Pelo sol. O sol. Quando é que o sol foi criado? No 4º dia da criação. Então, como que o primeiro era um dia de 24 horas, sendo que o sol só foi criado no 4º dia? Então é o seguinte, esse dia escrito na Bíblia de 7 dias que Deus criou, sabe-se lá que tamanho que é isso. Isso é coisa de Deus. Não é os 7 dias, 24 horas. Você fica brigando com alguém, porque foi em 7 dias de 24 horas. Não faça isso não, isso é um desserviço à fé cristã e o povo vai pensar que a gente é ignorante. E nós não somos. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Então veja, nesse primeiro ano do ciclo de 7... Então, esse é o ano de você ganhar experiência, de você aprender, de você conhecer, de você perceber como que é o ciclo. Porque quando você começa um ciclo, às vezes você está meio confuso nele, porque não está escrito na Bíblia tudo isso. Fala, mas por que não está escrito? Seria tão fácil se Deus escrevesse tudo isso, aí você não ia depender de Deus. Deus quer se relacionar com você, Ele quer que você o busque, que você vai estar junto com Ele para Ele te ensinar. Você já pensou, numa família, nasce o filho e o pai deixa tudo escrito num papel e fala, isso aí, meu filho, segue isso aí. Aí, não, você vive a sua vida. Não é assim que funciona. Os pais vão ensinando os seus filhos e vivendo com eles na medida que eles crescem. Mesmo porque tem coisas que não tem jeito de você ensinar aos seus filhos. Eu sempre falei isso aqui para os irmãos, pegando a minha própria família como exemplo. Os meus filhos, falei para eles, olha, já chegou no limite. Vocês têm que mudar de ciclo, têm que casar. Porque tem coisas agora que só vão aprender depois de casado. E eu nem tenho mais o que ensinar para vocês. Então, fechei o balanço lá para ensino, dentro da minha casa. Falei, depois que casar, aí eu posso ajudar vocês. Então, já tem um que foi, e espero que o outro vai logo, e o terceiro também. Porque aí entra para um novo ciclo. Porque não tem jeito de ensinar algumas coisas. Como que você vai ensinar para um filho as responsabilidades de pai antes dele ser pai? Como que é que vai ensinar para um filho ter cabeça de pai se ele nunca foi pai? Não tem jeito. Não funciona. Ele tem que ser pai. Aí você fala, agora eu vou te ensinar a ser pai. Então tem coisas que Deus vai te ensinando à medida que acontece. Então o primeiro ano do ciclo é para que você entenda, perceba, conheça o ciclo que você faz parte dele agora.
Mas o que é que acontece? Principalmente com o brasileiro. Nós queremos fruto logo no primeiro ano. Isso nunca vai acontecer. Se você exigir fruto de algo que não é o ano do fruto, o que vai haver é frustração, é decepção, é contrariedade, é desânimo. Porque você está lutando por algo que não vai acontecer, porque não faz parte do ciclo de Deus na sua vida. Então esse primeiro ano é ano de você conhecer. Você vai trabalhar, você vai perceber, você vai entender o que está acontecendo. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, eu queria comprar um lugar para eu morar. Mas eu não conhecia a cidade, não tinha noção nenhuma da cidade. De onde é um lugar melhor, ou pior, ou mais adequado, ou menos adequado, ou que estava dentro das minhas condições de pagar e tudo. Então, eu precisava passar um tempo na cidade, né, para que eu percebesse a cidade, entendesse como ela funciona, e aí depois falar, bom, meu objetivo na cidade é esse. Então, agora que eu conheço a cidade, eu posso comprar. Então, esse primeiro ano é um ano de perceber. Então, as pessoas casam. Eu já falei aqui para os irmãos. Alguém em casa, e eu pergunto sempre para a pessoa assim, espero passar 1 mês, 2 meses, falei, e aí, como é que está o casamento? Essa pessoa fala, maravilhoso, pastor. Nossa, bom demais. Falei, ele ainda não casou ainda. Mas, tudo bem, eu espero. Fala, uma hora a onça vai beber água. Isso eu vou aguardar aqui. A hora que a pessoa chega, fala, é uma bagunça. Como que pode? Eu casei errado, será que eu não ouvi Deus? Fala, até que enfim começou o casamento. Então, por quê? O casamento começa com a lua de mel. Acaba o mel, a lua vai virando minguante, e começa com nova, depois minguante, e aí fica lua cheia. Agora, esse é o quê? É esse ano aqui, ó. É o ano de você conhecer esse novo ciclo que você entrou. Porque você fez 1000 expectativas e alvos e não sei mais o quê, porque vai ser assim, porque comigo é assim, porque o do outro não funcionou porque ele fazia assim, mas comigo não. Comigo é assim. Não funciona. Não é assim. E se você esperar, nesse primeiro ano, qualquer outra coisa diferente do que conhecer como é, você vai se frustrar. Com certeza. A mesma coisa é trabalho. Você chega no lugar já querendo ser o cara. Fala, peraí, você tem que conhecer o lugar. Tem que conhecer como é que as pessoas pensam. Qual é a cultura do lugar, o que eles valorizam. O que é importante, o que não é. Porque às vezes o que você vê na sua cabeça tem nada a ver com aquele contexto. Às vezes você pensa que sabe. Mas lá na prática você não sabe. E aí você, então, o primeiro ano do ciclo é para que você conheça o ciclo. Para que você perceba no que é que eu entrei. Como que é que as coisas funcionam? Então, se esse ano é o primeiro ano do seu ciclo, então, o máximo que você pode esperar e pedir a Deus e buscar do Senhor é conhecer completamente o contexto que você está vivendo e o ciclo que você entrou. Não, eu quero muitos frutos. Não vai ter. Não, meu casamento vai ser maravilhoso. Não vai ser. Mas pastor, como que você libera uma palavra dessa no meu casamento? Porque é assim que funciona. Mas não vou receber nada, vai. Deus vai te sustentar. Caso você esteja vivendo no ciclo. Você abriu uma empresa, fala, esse ano eu vou estourar. Não vai. Não vai. Porque não é assim que funciona. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Não nas leis que Deus estabeleceu. Então, é um ano para você conhecer, é um ano para você entender, para você ter os pés no chão. Então, o que vai acontecer esse ano na sua vida depende do ciclo que você está. É o início, é o primeiro ano, então o que vai acontecer é isso. Você fala, não, já passei desse ano, glória a Deus, vamos ver o que acontece nos outros. Mas o primeiro ano do ciclo é conhecer, é perceber o que está acontecendo. Às vezes um líder de célula fala, não, vou liderar a célula, agora o negócio vai para frente, agora chegou um líder, agora chegou o cara, e o negócio não move nada. Ele fala, mas o que está acontecendo? Aí ora, seca, vira quase um bacalhau de tanto jejuar, de nada. O que está acontecendo? É porque o ciclo da vida dele de liderança, ele tem que conhecer o
que é a liderança de célula. Isso vai levar um tempo. Não tem como. Aí chega lá o irmão que ele não acha que ele tem tantos atributos, mas que está no ciclo já mais avançado, chega lá, faz a coisa acontecer, fala, como que você faz isso? É porque a pessoa já passou por determinados ciclos ou anos. Então, o primeiro ano é de conhecimento. Amém? Pergunta para o seu irmão, você está nesse ano? Então, é isso que você deve esperar. Vem cá, Guilherme. Segundo ano. Fica aqui do lado. Vamos fazendo aqui. Então, segundo ano. Então, veja. Há frutos abundantes aqui? Não. O fruto aqui é a própria percepção, conhecimento. A revelação do lugar, do contexto que está vivendo. Esse é o fruto. Não, mas eu queria mais fruto. Não, Deus vai te sustentar aqui a conta gota, nesse ano. Você não vai fechar, você não vai quebrar, mas você não vai avançar da forma que você está esperando, porque não é o tempo ainda. Segundo, o segundo ano do ciclo. O que é o segundo ano? É esse trabalho, ou esse conhecimento colocado na prática. Então, o segundo ano é um segundo ano de muito trabalho, de muito investimento, ainda de pouquíssimos frutos. Porque, na verdade, você passou um ano inteiro aprendendo, conhecendo. E agora você começa a praticar aquilo que você aprendeu. Mas como você começou agora, você está lançando sementes, você ainda não tem frutos. Agora é hora de você praticar, de você colocar as coisas da forma como ela deve ser, não da forma como você queria que ela fosse. Às vezes, antes aqui de entrar no ciclo, você está aqui pensando sobre casamento, sobre a empresa que eu vou fazer isso, aquilo e tudo. A hora que você chega lá, tudo que você faz dá errado. Aí você passa um ano aprendendo, aí o outro ano você começa trabalhando, e muito. É ano de suar a camisa, seja em qualquer área. Seja no casamento, seja no ministério, seja na empresa, seja na vida profissional. Então imagina, você acabou de formar. Então você vai trabalhar. Não pense você que tudo aquilo que você aprendeu na escola vai chegar lá no seu trabalho e a coisa é mamão com açúcar. Não é. Não vai acontecer desse jeito. Então você vai ter um ano de muitíssimo trabalho e pouco fruto. Ah, mas eu vou passar necessidade? Não vai. Você é filho de Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Mas frutos abundantes aqui? Não há frutos abundantes. Não é a hora disso. Aqui é hora de muito trabalho. Aqui é a hora de praticar o que você conheceu aqui. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, você está no segundo ano? Isso aí, estou nesse segundo ano, tem 20 anos, pastor. Não, você não está nesse segundo ano, 20 anos, não. Sabe o que aconteceu? Você passou o primeiro ano e pensou, agora que eu já conheço o contexto todo, eu vou praticar e vai ter muitos frutos. Começou a praticar, não teve tantos frutos, porque não é tempo disso. O que você fez? Você saiu do ciclo e recomeçou algo. E aí o que você fez? Teve que aprender tudo de novo no outro contexto. Chegou aqui, você falou, agora é a hora. Não foi. O que você fez? Recomeçou e virou um ciclo vicioso na sua vida. Se você tem muito tempo, mais de um ano, praticando e acontecendo com você a mesma coisa, eu quero te dar uma péssima notícia. Você foi reprovado. Você, não foi por Deus, você se reprovou. Você veio, encontrou dificuldade e voltou. E recomeçou e está nisso aqui. Em nome do Senhor Jesus. Esse ano você vai sair do ciclo vicioso. Então o segundo ano é prática. O segundo ano é o ano de você pegar as suas percepções, o seu conhecimento agora e começar a gerar uma prática. Gerar atitudes, comportamentos que são adequados ao seu negócio, adequados à nova vida que você está levando, de casamento, ou numa nova empresa, ou na frente de uma célula, ou com filhos. Então você viveu bem o seu ciclo antes dos filhos chegarem. Chegou o filho, e agora? Começa um novo ciclo na sua vida. O primeiro ano, você vê que eu vejo os irmãos aqui que nascem os nenéns, né? Depois de 3 meses, você olha para ele, está parecendo uma múmia, com o olho fundo. Ele está nesse ano aqui, ó, conhecendo qual é essa nova realidade. Tinha 1000 planos, porque não sei mais o que, eu vou fazer isso, vou ter 5 filhos, 6 filhos, no primeiro aparece, é o último, nunca mais, não sei mais o que, não sei nem por que esse apareceu. É quando ele aqui, ó, conhece o contexto do que é ter filho. Aí no segundo ano ele já vive bem. Quando vem um segundo filho, ele já administra muito melhor, porque agora ele já está praticando coisa que ele conhece. Mas agora uma coisa nova, porque é o segundo filho, ele conhecia tratar um. E alguém pensa,
Não é assim, eu tenho um filho, eu vou ter outro, agora é tranquilo, aumenta mais 10%. Não, triplica o trabalho do primeiro. E o terceiro, e por aí afora vai. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Então aqui é hora de você praticar. Pergunta ao seu irmão, você está no segundo ano? Então o que é que você espere? Trabalho. Só isso? Trabalho. Um trabalho adequado ao contexto. Um trabalho que vai gerar fruto no final, mas não agora. Um trabalho que você não vai perdê-lo, caso você permaneça no seu ciclo. Então o primeiro ciclo é de conhecer, de perceber. O segundo é de muito trabalho, em cima do que você conheceu. E o terceiro? E aí entra no terceiro ano. O terceiro ano é o ano da aliança. Porque normalmente a maioria das pessoas para o ciclo aqui. No terceiro ano, no máximo, porque ele não completa o terceiro ano. O terceiro ano é o ano que verdadeiramente você casa com aquilo que você fez. Você conclui, você amadureceu, você toma a decisão de permanecer naquilo e não sair mais daquilo. Por quê? Você passou um ano conhecendo, um ano praticando o conhecimento que você adquiriu, e aqui você consolida de uma vez por todas esse ciclo na sua vida. Mas também não tem muitos frutos. O fruto é a convicção. O fruto é a decisão. O fruto é essa aliança que você estabelece dentro desse ciclo e fala, eu não volto mais, daqui é para frente. O terceiro ano é para consolidar isso. Casamento acontece isso. A pessoa faz aliança aqui, mas 2 meses depois ela quer quebrá-la. Pode ter certeza que 99% dos casamentos acontece isso. Depois dos 2 meses casado, o cara falou, eu fiz uma burrada. Não podia, eu estava errado. Eu percebi errado da parte de Deus. Mas quando ele chega aqui no terceiro ano, ele consolida e fala, não, está tudo certo. Você fala, mas 3 anos? Fala para o seu irmão, está só começando, irmão. Ainda tem mais coisas. Mas aqui, consolida. Aqui você consolida a empresa. Aqui você consolida a liderança. Quantas pessoas começam e a hora que liderar a célula? No primeiro ano ele quer desistir, porque ele está conhecendo como as coisas funcionam. E aqui quando ele começa a praticar e a coisa não dá o fruto que ele está esperando, ele quer largar também. Mas aqui no terceiro ano ele faz uma aliança. O terceiro ano é quando as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Não é mais na força do braço, a coisa flui. Veja, no terceiro ano de Jesus, no discipulado, com seus discípulos, Jesus chegou para os discípulos e falou, já não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Agora a aliança está feita, agora as coisas funcionam. Então, nesse tempo, foi que os discípulos verdadeiramente tiveram, talvez, sei lá, se é a pior experiência, penso eu que é a pior, principalmente para Pedro. Não é a pior experiência, porque no culminar desse terceiro ano, Pedro estava negando Jesus. Esses 2 anos que ele passou aqui com Jesus, não tinha ainda firmado uma aliança. Mas no terceiro ano ele firmou uma aliança definitiva com Jesus. Quando Jesus, depois de ressurreto, conversou com ele e perguntou o quê? Pedro, tu me amas? Eu te amo. Quantas vezes Jesus perguntou para ele? 3, para cada ano. Na terceira vez, Pedro se quebrantou e falou, lógico, eu já nem sei mais responder nada para o senhor que sabe, eu te amo mesmo ou não? Nessa hora, realmente, ele definiu e aliançou-se com Jesus. Antes, não havia isso. Tanto é que ele negou Jesus aqui. Então, o terceiro ano é o ano da aliança. Da aliança com aquilo que você está fazendo. Da aliança daquele rumo que Deus te deu. É aí que verdadeiramente as coisas funcionam. Pergunta para o seu irmão, você está nesse ano? Se você esperar frutos diferentes disso no terceiro ano, você vai quebrar a cara. Então avalie a sua vida. Sua vida sentimental, sua vida de casamento, sua vida nos negócios, sua liderança. Veja os ciclos e vê qual o ano que você está. Se é o primeiro ano, é ano de conhecer. Se é no segundo, é de pôr em prática aquilo que você conheceu. Se é o terceiro, é ano de aliançar-se completamente. E se você esperar isso, pode ter certeza, isso vai acontecer. Isso será bênção. E você vai crescer. E esse ciclo vai ser consolidado na sua vida. Se não,
e você desistir, você passa um ano pensando algo que não vai acontecer, porque normalmente nós queremos o quê? Os frutos, mas os frutos estão para cá. Os frutos ainda vão acontecer. Deus está aqui edificando a casa. Deus está aqui estabelecendo alicerce. Deus está aqui definindo colunas que vão sustentar o seu êxito depois. Deus não vai te dar o êxito que está programado um pouco mais para frente, antes que a casa esteja completamente firme. O que Jesus fala lá em Isaías? Firma bem as suas estacas, porque você vai prosperar, você vai crescer. Se as estacas não estiverem bem firmadas, o que vai acontecer? Quando vier o fruto, a casa cai. Então Deus sabe muito bem o que fazer. E isso aqui Ele definiu como princípio de vida. Então o terceiro ano é ano da aliança. É ano de você aliançar-se com aquilo que você está fazendo. E fruto, quer dizer que Deus vai te sustentar nesse tempo. Pode ficar tranquilo que vai. Não da forma como você gostaria. Não da forma como talvez você esperasse. Mas Deus vai te sustentar. E o fruto que Ele der nesse tempo não é para consumo seu. O fruto nesses 3 primeiros anos, que nós chamamos do subciclo do crescimento, é para que você reinvista no próprio ciclo. Então não é só para desfrute seu. Se houve algum fruto, ele não é para você. Ele é para o próprio ciclo, para ele se alimentar, se fortalecer e você conseguir ir até o final. Amém, igreja? Amém. Será que isso está escrito na Bíblia? Abra sua Bíblia em Levítico. Levítico, capítulo 19. Olha o que Deus diz. É muito interessante isso. Levítico, capítulo 19, verso 23. Olha o que Deus fala. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Então o que Deus está falando? Esses 3 primeiros anos, Deus não vai te dar fruto, é vedado. E se você tiver, deve reinvestir. Seja no casamento, na vida profissional, na empresa, seja na célula, seja qualquer coisa. Se você falar, não, agora é hora de eu desfrutar, é errado. Vai desfrutar na hora errada e vai tirar a força do próprio ciclo. Depois você não consegue ir até o final, porque você está consumindo coisa que não deveria. Irmãos, isso aqui fica facílimo de entender em negócio, quando alguém abre uma empresa. Se alguém abre uma empresa e começa a comer do seu fruto antes aqui do 5º ano, pode ter certeza, a empresa vai quebrar, não vai para frente. Pode às vezes até não quebrar, mas ir para frente não vai. Por quê? Durante esses 3 anos, segundo a Bíblia, é vedado a mim, a você, comer e desfrutar desses frutos. O máximo que nós fazemos aqui é sobreviver com aquilo que Deus dá. Mas eu não posso retirar do meu ciclo, porque se eu retirar, ele perde a força. Nesse momento, ele perde a força. É a mesma coisa você plantar uma árvore. Se você retirar a terra ali de volta da semente, não nasce. Precisa ter as condições para que ela cresça. Quando ela estiver árvore, aí é diferente. Mas enquanto está nascendo, não tem jeito. Pergunta para o seu irmão, você está no 3º ano? Aí você deve estar pensando, mas onde é que eu vou desfrutar disso aí? Calma. E agora tem o 4º ano. O 4º ano do ciclo. Lembra, o primeiro aqui então é para que você perceba, que você conheça o ciclo, entenda como ele funciona, o contexto que você acabou de ser envolvido, que você não conhece. O segundo é para que você ponha isso em prática. Passa o ano todo colocando em prática esse novo contexto, mudando atitudes, comportamentos, alvos, objetivos e tudo. O terceiro é para que você se aliance com isso, que você conclua e fale, essa aqui é a minha vida. Isso é o que eu escolhi, eu estou satisfeito nisso e vou trabalhar, vou investir muito nisso. O 4º ano é o ano de frutos. Aí começam os frutos, amém? Só que não é para você. Vamos ler aqui na Bíblia, vamos ler aqui. Vamos continuar. Levítico capítulo 19. Então olha, verso 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado.
dele não se comerá. Agora olha o que fala no verso 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será a oferta de louvores ao Senhor. Por que isso? Mas peraí, o 1º ano do fruto, eu trabalhei 3 anos, eu fui impedido de comer, de desfrutar, e no 4º ano vem um fruto, ainda não é para mim? Sim, porque a terra não é sua. A terra é de Deus. E toda a sua plenitude. E tudo que há nessa terra é de Deus. O que ele faz? O 1º ano dos frutos é meu. E chama-se o quê? Primícias. Se você está ali casado, tem pessoas que... Aí o casamento engata, aí o casamento funciona. E aí a pessoa some da igreja, some do corpo de Cristo. Para quê? Para desfrutar do casamento. O cara trabalhou 3 anos, penou, ralou. Falou assim, eu tenho que aproveitar, sabe-se lá o que vai acontecer para frente, deixa eu aproveitar esse ano. E some, pegando fruto para si. Esses dias, conversando com uma pessoa, eu estava falei, cadê o fulano? Não, o fulano sumiu. Mas o que ele está fazendo? Não, ele falou que é o ano sabático da casa dele. Porque as coisas estão funcionando muito bem, Deus prosperou, e agora ele quer cuidar da casa esse ano. Falei, errou profundamente. Era o ano que ele deveria oferecer ao Senhor. É o resultado que você deve investir no reino de Deus. E você sobrevive. Deus vai te abençoar nesse ano, mas esse fruto é de Deus. Se você comê-lo, você vai ter problema. Aí depois dá um problema aqui para frente, você fica contrariado, fala, esse negócio está tudo errado. E aí você sai desse ciclo. O que vai acontecer? Recomeça. Tudo zero. Aí você pensa que não recomeçou. Fala, não, mas olha, funcionou. Funcionou porque você está fazendo o mesmo ciclo, com outra cara, em outro lugar. Mas... aí essa etapa você tinha passado, você passa ela com louvor de novo. Essa aqui você fala, oh, Deus, sabia que estava errado naquele lugar. Aí chega aqui e fala, nossa, mas isso aqui é maravilhoso. Eu sabia que não era aquela pessoa. Quando chega aqui, trava novamente. Porque esses aqui, você já tinha vencido, mas esse aqui não. Aí parou de novo. Aí você azeda novamente com o negócio, porque você fala aí, de novo, isso é maldição hereditária, só pode ser... porque, olha aí, sempre é no mesmo lugar, sempre é a mesma coisa. Antes era com fulano, agora com Beltrano, agora não sei o quê. Lá era o meu chefe não sei o quê, eu saí para a empresa, e tudo bem, apareceu outro enviado do inferno. Não, é porque você está repetindo o ciclo, e o problema está acontecendo agora, no tempo que tinha acontecido o outro. Esses que você venceu foi bem, mas você errou onde? Aqui. Ao invés do fruto ser do Senhor, você comeu. Errou, fica aqui maçando barreira e você desiste, vem para cá, recomeça. Você vai ter mais um ano, um segundo ano, um terceiro ano e novamente o 4º ano para fazer a mesma coisa. Por quê? No reino de Deus é completamente diferente do mundo. Você só passa com nota 10. Não tem jeitinho brasileiro nos céus e nem nos princípios de Deus. Ou você aprende e incorpora isso na sua vida e passa a viver desse jeito, ou você fica parado ali. Deus não deixa de te amar. Deus não deixa de te sustentar. Mas você não avança. Você fica ali, maçando barro, no mesmo lugar. Pergunta para o seu irmão, você está no 4º ano? Está tendo frutos? Fala para o seu irmão, esses frutos não te pertencem. É o que está escrito. São os ciclos definidos por Deus. Se esse ano é o seu 4º ano, seja em qualquer coisa que seja na sua vida, em qualquer área, em qualquer quadrante, eu quero te falar, se você está nesse ciclo exitoso, crescendo, e esse é o 4º ano, quero te falar que vai haver muitos frutos. Porém, pertence ao Senhor. Se você guardar para você, não vou falar boa sorte, porque não vai ter jeito de ter. Então, boa disposição para recomeçar um novo ciclo, o mesmo ciclo, novamente. Então, esse é o 4º ano. O 5º ano. O 5º ano. Fala, pastor, cadê os frutos? Pelo amor de Deus. Que tragédia. Não é tragédia, não, isso é bênção. Então, vamos ler aqui, Levítico capítulo 19, verso 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto 3 anos. 3 anos não tem fruto.
E se tiver, é vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Os frutos do 4º ano, dedique ele a Deus. Agora o verso 25 diz o quê? No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. No 5º ano, é ano de fruto também. Só que aqui Deus também, esse fruto é seu. Você não pode dar para ninguém, coma, desfrute, porque isso vai fortalecer o ciclo. Então, quando é que verdadeiramente, dentro de um ciclo vitorioso, eu desfruto do fruto para a minha própria vida? 5º ano. Pergunta para o seu irmão, esse é o seu 5º ano? Falei, então, irmão, você vai engordar de tanto comer. Deu certo o quê? Engordou? O Calixto está falando que o que ele ganhou não pertence a ele, ele vai perder, porque é de Deus. Mas ele vai ficar com tudo que ele ganhou. Oh, Jesus. Então veja bem. O 5º ano, que é o ano do desfrute. De você desfrutar, de você receber, de você fazer aquilo que, segundo os princípios de Deus, da palavra de Deus, te dirigir, é toda decisão sua, é todo desfrute, aquele ano maravilhoso, você fala assim, mas eu não fiz nada e agora esse ano está tão bom. Não fez nada nesse ano, mas você fez em 4 anos antes. Por isso que às vezes você planta, e um dia você colhe e você fala, esse negócio está errado, eu plantei tanto ano passado, não colhi, mas é lógico, estava em anos que não era do fruto. O 5º ano, sempre quando alguém vem conversar comigo sobre negócio, empresa, eu falo, irmão, você tem que abrir a empresa e esperar 5 anos para você retirar algo dela. Se você fizer a retirada antes do 5º ano, além da sua sobrevivência, e a sua sobrevivência tem que estar no limite da sua empresa, porque uma vez eu conversei com um irmão, ele veio conversar comigo e falou, não, pastor, estou tirando para a minha sobrevivência. Só que a sobrevivência dele era 10 vezes aquilo que a empresa podia liberar. Aí eu fiz umas contas com ele, falei, olha, essa empresa sua só pode te liberar R$500 por mês. E ele estava tirando 5 mil. Falei, mas sua empresa está quebrada. Não, não está não. Eu falei, tá, você quebrou a empresa. 3 semanas depois ele fechou a empresa. Nem conseguia ver que a empresa estava quebrada. Por quê? Tentou tirar fruto antes do 5º ano. Sabe, num casamento é 4 anos de investimento para que você comece a desfrutar para você. Que você se alegre e fale, puxa vida, valeu a pena ter casado. Se você casou e tem menos de 5 anos, então aguarde, é aqui, tá? É aqui. Fala, nossa, pastor, eu que nem casei ainda. Pois é, você sabe aí aonde você vai ter que chegar. Então está longe ainda aí, ó. Você está esperando. É aqui. O 5º ano é desfrute. Para você, está escrito na palavra de Deus. Então esse é o 5º ano, mas ainda não terminou. Olha como que as coisas de Deus funcionam e funciona muito bem. Aí entra o 6º ano. Cá, Slim, fica aí. Tá vendo? Chama Slim. E olha, esse é o padrão, vai ser pastor. Nós temos que nos adequar desse jeito, Slim, ó. Tá vendo? Não, não vem com onda não. Não justifica não. Meio ano de casado. Não entre no ciclo errado de outros aí. Permaneça dessa forma. Então, aqui no próprio capítulo 25, não, nós estávamos no 19, Levítico 25. Olha o que é que Deus fala para o seu 6º ano. Então, Levítico capítulo 25, a partir do verso 18. Olha como que Deus diz. Levítico 25, um pouco para frente de onde estava. Verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. O que Deus está falando? Siga os ciclos.
siga a orientação que eu dei. Porque são princípios. Essa é a minha terra. Funciona assim. Eu defini assim. Se você entrar nesses princípios, você vai ser abençoado. Então Deus está falando isso. E aí, no verso 19. A terra dará o seu fruto, e comereis, e a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, porque eles já sabiam que o ano 7º é um ano de descanso. E aí, o que Deus está falando? Antes que vocês venham me perguntar, eu já vou falar para vocês, que vocês podem falar aqui no 6º ano, mas como que nós vamos viver no 7º, sendo que é descanso, e nós não podemos plantar, nem semear, nem fazer nada? Porque eles passaram por toda aqui essa dificuldade, esse investimento, para que tivesse fruto. Aí chega no 6º, eles já estão preocupados com o 7º, porque isso faz parte da natureza humana. Então Deus fala, vocês vão me perguntar isso. E aí olha a resposta. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Então é o seguinte, olha para você ver como Deus é com as suas coisas. E como são os princípios de Deus, e como a matemática é de Deus. Ele conhece ela muito bem. Ele que criou. Então, Deus, olha o que ele faz. Aqui, você começou um novo ciclo, Deus quer que você conheça o contexto. Quer que você entenda. Quer que você perceba no que você foi envolvido. Aqui, você tem que mudar atitudes e comportamentos compatíveis a esse novo ciclo. Aqui, Deus quer que você se aliance e tenha convicção plena. É isso mesmo, estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa. Deus está te sustentando aqui, mas é vedado a você usar, desfrutar daquilo que você tem como fruto nesse tempo, e o trabalho é esse que eu estou te falando. No 4º ano vem frutos. Deus fala, a terra é minha. Eu que te coloquei nesse lugar, eu que te abençoo, os primeiros frutos são meus. Então, não esqueça disso. A pessoa dá os frutos para Deus, e Deus continua abençoando. Aqui, sobeja. E aqui ele tem muitos frutos. No 5º ano, ele deve se alimentar disso para fortalecer o ciclo. É o que está escrito, que nós já vimos. No 6º ano, o que Deus diz? Eu vou abençoar de tal forma que os seus frutos vão valer para 3 anos. Você não vai ter fruto só para 1 ano. Vai ser para 3. Para quê? Para que o próprio 6º ano você desfrute para você, para que no próximo ano, que é o ano sabático, que a Bíblia fala que você não deve semear, você também seja suprido com a bênção desse 6º ano, e que você tenha frutos para o próximo ciclo, o 1º ano do próximo ciclo. Porque o 8º ano, já estou antecipando, é o recomeço. Então veja, o 6º ano é o ano da bênção tríplice. Você vai receber 3 vezes mais os frutos que você sempre recebeu na sua vida aqui no 5º ano. Então, se você está no 6º ano do seu ciclo, da sua vida, na área que você, a partir de um marco da sua vida, está contando, e você foi fiel nesses 5 anos, aqui você vai receber bênção que você não pode contar. Aqui você vai receber coisas que você não vai entender. Virão frutos infinitamente mais do que o que você pensa que poderia ter. É o ano da bênção tríplice. Quantos aqui querem ser abençoados triplamente? Só no ano 6º. Se é o seu ano 6º, então se prepare que virão muitos frutos para você, amém? Esse é o ano 6º. Deus vai abençoar profundamente. E aí vem o 7º ano. O 7º ano é o ano sabático. Nesse ano Deus fala, não plante, não semeie. Porque é um ano de descanso para a terra. Eu fico pensando, essas coisas foram escritas 3.500 anos atrás, irmãos. Não havia um mínimo de tecnologia, de entendimento como a terra funciona. E Deus já estava preocupado com a terra, com o meio ambiente, falando, olha, no 7º ano você não planta. Não planta para dar descanso para a terra. Deixa dar o que der. E aí eu não vou entrar nos detalhes do ano sabático, porque tem várias coisas que acontecem nesse ano, porque o meu tempo já foi para o espaço. Então, no 7º ano, é um ano
que você não precisa preocupar, é um ano de descanso, mas Deus vai te sustentar, porque Ele já deu a bênção antecipada para você, porque você que chega no 6º ano, você é uma pessoa fiel. Você é uma pessoa que serve a Deus. Você é uma pessoa aliançada. Você é uma pessoa comprometida. E aí você recebe tudo aquilo que você sempre sonhou na sua vida e veio agora, você pensa de graça. É graça de Deus. Mas na verdade, você trabalhou 5 anos por isso. E aqui nesse 6º ano, você está continuando a firmar o ciclo diante de Deus e a completá-lo. Quando você chega aqui nesse 7º, terminou o ciclo. Agora, o que Deus vai fazer? Isso aqui foi um ciclo virtuoso. Trouxe virtude para você, trouxe êxito para a sua vida. E agora vai começar um novo ciclo. Então vamos pegar aqui o Calil para um novo ciclo. O 8º ano. O que é o 8º ano? Um recomeço de um novo ciclo. E que Deus vai te sustentar, porque com a bênção extraordinária do 6º ano, você começa um novo ciclo. E aqui você começa, então, vem que os irmãos fazem. Aqui, perfila aqui do lado dele para cá. Não, fica aqui. Aqui, um após o outro. Um após o outro. Isso é perfilado. Lá, um após o outro. Então, veja. Aqui começou um novo ciclo. Isso aqui terminou. Você passou. Você foi super abençoado por Deus. O 8º ano é o início de um novo ciclo e recomeça tudo novamente. Quando você chega aqui, você é extremamente abençoado e começa um outro ciclo. E assim vai. Essa é a vida cristã e é aquilo que Deus preparou para você. Agora, infelizmente, a maioria, o que é que acontece? Fica aqui. Num desses anos, acontece algo que você não esperava, não era a sua expectativa, não era o que você desejava, porque não é o ano e não é aquilo que Deus disse que daria naquele ano, você desiste e recomeça. E aí, um novo ciclo. Não tem novo ciclo, você está fazendo o mesmo. Uma cara que parece nova, mas é o mesmo ciclo. Depois desiste de novo e recomeça de novo. E fica assim a vida inteira. Não avança. Não cresce, o casamento não funciona, a vida profissional não decola, a empresa não cresce, a liderança não avança, não tem frutos. Por quê? Continua no mesmo ciclo. Nunca vê a bênção tríplice de Deus. Nunca experimentou uma bênção assim que você nem sabe de onde veio isso, como que vem tanto fruto? Porque você está no 6º ano. Então o que Deus te chamou? Para isso que eu acabei de falar aqui. De ciclos de 7 anos, sendo que sempre no final a bênção de Deus sempre é maior para consolidar aquilo que você fez e se abre um novo ciclo. Se você está no 6º ano, então você vai ser profundamente abençoado por Deus. Amém? Se você está no 7º ano, você está colhendo bênção do ano passado. E vai ser muito abençoado por Deus. Mas não é tempo de trabalho, é tempo de descanso. O 7º ano. Para começar o ano que vem, um novo ciclo. Amém? Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, você está no 6º ano? Prepare-se para grandes bênçãos. Pergunta para o seu irmão, você está no 7º ano? Descanse. Se você, não, eu estou descansando desde o 1º. Não, você nunca saiu do 1º ano, esse aqui é o problema. Porque o descanso é só no 7º. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Obrigado aí por ser companheiro de julgo, de ficar em pé aqui toda. E por fim, encerrando. Se você fala assim, pastor, descobri hoje que eu estou em ciclo vicioso. Não saio do lugar. E é o que fazer? Aí entra o que eu te falei ontem. Você depender da graça de Deus. Porque a graça de Deus te permite recomeçar o seu ciclo de onde você parou. Mas recomeçar o seu ciclo de onde você parou só acontece numa condição. Quando há reconhecimento de erro, há arrependimento, há um pedido a Deus de uma nova oportunidade. E a graça infinita do Senhor te permite começar onde você parou. Sem ter que fazer tudo novamente. Para quem é reservado fazer tudo novamente? Aquele que ainda não enxergou os ciclos da sua vida. Aquele que ainda insiste em esperar ou fazer algo diferente daquilo que Deus diz que é para aquele momento.
Para esses, fica refazendo. Mas para aqueles que caem em si, aqueles que arrependem, aqueles que reconhecem o erro, aqueles que falam para Deus, Deus, eu errei. Deus dá novas oportunidades. Por que nós insistimos em restauração de casamento quando pessoas estão separadas? Para recomeçar onde parou. E continuar o ciclo. Por que é que nós vamos volta para a empresa onde você estava? Por quê? Porque o cara fez besteira. Ou se não é possível, então fica atento para que você, agora nessa nova empresa, vai chegar no mesmo ponto onde você chegou. Normalmente, quando as pessoas vêm conversar comigo e falam que está a vida muito ruim, eu fico perguntando para ela, para tentar entender o ciclo da vida dela. E muitos a gente identifica rapidamente. Porque fala, não, passou de tempos em tempo, acontece essa tragédia na minha vida. Eu falo, isso é um ciclo vicioso. De tempos em tempos, ele se depara com o mesmo problema. Por quê? Não venceu, não cresceu, não concluiu o ciclo anterior. Então está num ciclo vicioso. Mas eu quero te falar, a graça do Senhor está à sua disposição para que você termine o seu ciclo. Porém, há necessidade de reconhecimento. Há necessidade de falar, puxa vida, eu errei. E talvez um outro dia, não tenho tempo de falar agora, existem ciclos menores, ou às vezes ciclos maiores, dependendo da sua resposta. Jesus, o ciclo dele foi 3 anos e meio. Metade do ciclo definido por Deus nessa terra. 3 anos e meio foi o ministério dele. Moisés foi ciclos diferentes. 3 ciclos de 40 anos foi a vida de Moisés. Deus tinha projetado que o povo saísse do Egito e chegasse por volta de, no máximo, 2 anos em Canaã. Levou 40. E muitos não chegaram. Por quê? Não deram a resposta certa dentro do ciclo pelo qual eu estava passando. Então, existem ciclos menores e ciclos maiores. Muitos creem que Jesus, o resto do ciclo dele vai ser cumprido na grande tribulação, quando Jesus voltar no reino milenar do Senhor. Aí se completa o restante do ciclo, porque Jesus veio para cumprir a lei, veio para cumprir os princípios de Deus. Os princípios um ciclo tem 7 anos, então seria o tempo mínimo. Mas Jesus fez em 3,5, mas ele é Jesus. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, rapidamente. Então, irmãos, o que você espera para esse ano? Agora, com um pouco mais de conhecimento de causa, de entender como funcionam os ciclos aí da sua vida, avalie. Olha aqui para mim. Avalie a sua vida. Aprenda a contar os seus dias. Como Moisés pediu. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar sabedoria. O que é sabedoria? É você concluir o ciclo dentro dos 7 anos. É você concluir aquilo que Deus deu para você dentro do tempo que Deus estabeleceu. Isso é sabedoria. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Uma outra coisa que não tive tempo também de compartilhar com os irmãos, outro dia nós vamos compartilhar. Deus não conta os dias que você está fora do ciclo dele. Os únicos dias que Deus conta são aqueles que você está diante dele. Então talvez tem pessoas aqui que devem ter 1 ano de idade. Porque está tão tempo longe que Deus não contou. Graças a Deus por isso. Porque se Deus contasse todos os dias, nós estávamos perdidos. Mas isso é uma outra pregação. Então eu quero orar por você. Mas eu não quero nem que você venha aqui à frente. Nosso tempo já foi, eu quero que você ore aí mesmo. Sabe, eu quero que você avalie. Enquanto a equipe de louvor louva ao Senhor, canta ao Senhor. Avalie os seus ciclos. Avalie como você está. E se você percebe que você está num ciclo vicioso, que esse seja o ano da remissão, o ano da mudança, o ano que você vai se enquadrar nos ciclos de Deus. Mas não gere uma expectativa fora dos desígnios de Deus, fora dos princípios, fora daquilo que Deus estabeleceu. Sabe, gere a sua expectativa dentro do que Deus definiu para a sua vida.
Seja no seu casamento, seja na sua vida com Deus, na sua liderança, no seu negócio, na sua vida profissional, na sua vida de solteiro. Às vezes você está solteiro há muito tempo porque está fora do ciclo de Deus. E vive num ciclo vicioso. Às vezes seu casamento não funciona porque você está esperando coisa que não deveria e está repetindo o ciclo. Às vezes o seu ministério não vai para frente, a sua liderança da célula não avança, porque você está fora do ciclo. Então ajuste isso e espere aquilo que Deus tem para você. E se alegre com isso, porque você vai ser abençoado por Deus, amém? Então enquanto cantamos a equipe de louvor, você ora a Deus. Se posicione diante do Senhor.